Há, por assim dizer, duas linhas ao longo das quais se dá o nosso desenvolvimento: a linha do conhecimento e a linha da existência. A evolução correta envolve o desenvolvimento simultâneo de ambas as linhas, que são paralelas e recíprocas. Se o conhecimento avança muito mais do que a existência, ou vice-versa, nosso desenvolvimento está errado, e mais cedo ou mais tarde chegará a um impasse. Entendemos o que significa conhecimento e entendemos a possibilidade de níveis distintos de conhecimento, maior ou menor, de uma qualidade ou de outra. Contudo, não entendemos que isso também se aplica à existência. Para nós, existência é sinônimo de vida. Não entendemos que é possível haver vários níveis de existência, que duas pessoas superficialmente idênticas podem ter níveis de existência radicalmente diferentes e que o conhecimento de uma pessoa depende de seu nível de existência. A existência de um mineral, a de uma planta e de um animal representam níveis distintos de existência. E a existência de um animal não é a existência de um homem. Mas o nível de existência de duas pessoas pode diferir mais do que a existência de um mineral com relação à de um animal. É exatamente isso que não entendemos, assim como não entendemos que o conhecimento depende da existência. Não apenas não entendemos isso, mas não estamos dispostos a entender. Na cultura ocidental, cremos na possibilidade de alguém ser muito culto, por exemplo, um cientista competente que faz descobertas e avanços para a ciência, e ao mesmo tempo ser e ter o direito de ser mesquinho, egoísta, ardiloso, fútil, ingênuo, distraído. Tomamos como fato consumado o mito do professor distraído. No entanto, essa é a sua existência. E cremos que seu conhecimento não depende de sua existência. Valorizamos muito o nível de seu conhecimento, porém não ligamos para o nível de sua existência e não nos envergonhamos do baixo nível de nossa própria existência. O conceito nos é estranho e não conseguimos entender que o conhecimento de uma pessoa depende do nível de sua existência. Com efeito, em um dado nível de existência, nosso potencial para adquirir conhecimento é fixo e ilimitado. Dentro dos limites de um dado nível, é impossível alterar a qualidade do conhecimento que podemos adquirir. Só podemos aprender a acumular mais e mais informações sobre a mesma coisa básica. A única maneira de obter novos tipos de conhecimento é mudando a natureza de nossa existência. A característica mais típica do homem moderno é a ausência de unidade interior, além de uma completa falta de valores que mais gostamos de nos atribuir uma consciência lúcida ou livre-arbítrio. Um eu invariável e a capacidade de fazer. O aspecto dominante de nossa existência, a característica que explica essa deficiência e tudo mais que falta em nós é o sono. O homem contemporâneo nasce, vive e morre adormecido. Que conhecimento uma pessoa adormecida pode ter? A fim de refletirmos sobre essa questão, considerando que sono é a característica primária de nossa existência, a primeira coisa em que precisamos pensar é como despertar, como mudar nossa existência. Manter o equilíbrio entre nosso conhecimento e a nossa existência é ainda mais importante do que desenvolver os dois de forma separada. Isso se aplica de modo particular ao desenvolvimento independente do conhecimento, o qual é totalmente indesejável, embora seja esse desenvolvimento unilateral que as pessoas costumam achar atraente. Mas o conhecimento sem existência é teórico, abstrato e irrelevante para a vida. Desenvolver apenas a linha de conhecimento cria alguém que conhece muito, mas é incapaz de fazer qualquer coisa. Uma pessoa que não compreende o que conhece, que não demonstra reconhecimento e não distingue um tipo de conhecimento de outro. Por outro lado, alguém que só se desenvolve ao longo da linha da existência e desconsidera o conhecimento possui a capacidade de fazer muita coisa, mas não tem ideia do que fazer ou da razão para fazê-lo. Essa pessoa faria o que seus sentimentos subjetivos a levassem a fazer, e isso poderia levá-la a grandes desvios e a cometer erros graves.
De qualquer modo, tanto o conhecimento quanto a existência sofrem um impasse, e ambos param de se desenvolver. No intuito de compreender a natureza do conhecimento, a natureza da existência e a relação entre ambas, antes precisamos conhecer sua relação com a compreensão. Conhecimento é uma coisa, compreensão é outra. Mas as pessoas costumam confundir esses dois conceitos e não captam de modo preciso a diferença entre eles. O conhecimento por si e em si não confere compreensão. E o mero fato de a pessoa aumentar seus conhecimentos não aumentará sua compreensão. A compreensão depende da relação entre conhecimento e existência. Ela é a média ou a resultante entre conhecimento e existência. Conhecimento e existência sempre devem se manter equilibrados, pois, se um ficar muito à frente do outro, a compreensão, por sua vez, irá se manter mais afastada de ambos. Ao mesmo tempo, a relação entre conhecimento e existência não muda meramente com o aumento do conhecimento. Muda apenas quando a existência cresce com ele, de modo simultâneo. Em outras palavras, a compreensão só aumenta se a existência também se desenvolve. De modo geral, as pessoas não fazem diferença entre compreensão e conhecimento. Pensamos que compreendemos melhor em função de um conhecimento maior. Por isso acumulamos conhecimento, ou o que imaginamos ser conhecimento, mas não acumulamos compreensão, nem nos preocupamos com ela. Todavia, muitos percebem que, em momentos diferentes da vida, compreendemos determinada ideia, determinado pensamento, de formas totalmente diferentes. Por vezes, parece estranho, no passado termos entendido mal uma coisa que, com nossa postura atual, compreendemos muito bem. Ao mesmo tempo, percebemos que, malgrado essa mudança em nossa compreensão, nosso conhecimento sobre o assunto em questão permanece o mesmo. Ou seja, sabíamos tanto sobre ele quanto sabemos hoje. O que, portanto, justifica essa diferença é que a nossa existência mudou, e isso resultou inevitavelmente em uma mudança correspondente em nossa compreensão. No contexto dos interesses práticos que constituem a vida cotidiana, sabemos muito bem a diferença entre mero conhecimento e compreensão. Reconhecemos que saber e saber como fazer são duas coisas diferentes, e que saber fazer não é algo que o conhecimento isolado nos traga. Mas fora da esfera prática, não temos noção precisa do que pode significar compreensão. Geralmente, quando nos damos conta de que não compreendemos alguma coisa, nossa primeira reação é tentar encontrar um nome para essa coisa. Assim que encontramos um nome, dizemos que a compreendemos, mas encontrar um nome não significa compreender. Infelizmente, volta e meia nos satisfazemos com nomes. Consideramos a pessoa que conhece muitos nomes, isto é, um monte de palavras, como alguém que compreende alguma coisa. Exceto, mais uma vez, na esfera da vida prática, na qual a ignorância fica aparente no mesmo instante. A diferença entre conhecimento e compreensão fica evidente quando percebemos que o conhecimento pode ser a função de um centro, enquanto a compreensão é a função de 3 centros. É possível que só a parte pensante conheça algo sobre determinado fenômeno, mas a compreensão aparece somente quando sentimos seu aspecto emocional e as sensações relacionadas com esse fenômeno. Ninguém pode dizer que compreende a ideia da mecanicidade apenas por conhecê-la intelectualmente. A fim de compreender de fato